Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou o Samuel Vascurado, hoje aqui para apresentar a participação do nosso co-apresentador Sérgio Albert num evento que rolou em São Paulo, aí, no dia 23 de janeiro, uma quinta-feira à noite. O Sérgio Albert palestrou na aula magna da nova turma de pós-graduação em Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil. Ele falou para os novos alunos, falou para alunos de turmas anteriores e também para alguns convidados lá nesse evento em São Paulo. E o tema da aula foi a Faria Lima esquerdista. É um tema que nós aqui da rádio gostamos, eu sei que vocês também aí que nos assistem também gostam. E ele tratou sobre essa relação estreita que há entre o mercado financeiro e as agendas de esquerda, especialmente o ESG. Essa agenda ESG parece que tomou conta do mercado financeiro. Onde é que isso tudo começou? Ele tratou muito sobre essa relação, falou sobre corrupção, né, tentando linkar aí toda essa onda esquerdista que tomou conta aqui também do mercado financeiro brasileiro, mas que começa lá nos Estados Unidos. Ele falou também sobre o enorme gasto americano, a enorme dívida pública americana e o trabalho que o Elon Musk vai ter aí para desinchar esse Estado americano. A gente olha com bons olhos para isso, tentando antecipar aí que pode ser um ótimo movimento, quem sabe, para ser replicado aqui um dia no Brasil. Então, pessoal, fiquem aí com a aula magna do professor Sérgio Albert da nova turma de pós-graduação em Escola Austríaca do Mises Brasil. Deixem aí os seus comentários, curtam, compartilhem com seus amigos e espero que gostem do episódio. Obrigado, Adriano. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. É legal ver tantas caras aqui que estão sempre vindo nesses eventos ou nos outros eventos que a gente faz, eventos maiores ou até nos cursos que a gente faz. Então, a ideia mesmo do Instituto, o Instituto não é só um site, não é só a conta de Instagram que o Samuca fica colocando as piadas lá e fica colocando conteúdo também um pouco mais sério, mas acho que o Instituto é isso, é essa propagação das ideias, a gente tá junto, a gente tá o tempo inteiro aqui interagindo. Hoje a ideia aqui da palestra, a gente tava vendo o que a gente vai fazer de aula magna, o que a gente não vai fazer, e nos últimos tempos aí, nos últimos meses principalmente, nos últimos 6 meses, cada vez mais a gente escutava alguém da Faria Lima falando, se arrependendo que tinha feito o L. E foi meio que uma constante. Assim, parecia que semana sim, semana não, alguém aparecia, era só o câmbio explodir, era só dar alguma coisa que os arrependidos apareciam o tempo inteiro. E daí o Samuel falou, pô, por que a gente não faz uma palestra, então, baseado em algumas das aulas que eu dou, inclusive na pós. Então tem muita coisa aqui que os alunos da pós já viram. E tem algumas coisas novas. Então, essa semana a gente teve a posse do Trump, né? Então a gente tem também, onde que é a luzinha aqui? Então, nada melhor que a gente falar um tema bem na tangente. Eu não vou estar falando de nada que aconteceu de segunda-feira até aqui, mas falando qual que é a importância então desse departamento, teoricamente, que ele vai criar. Eu pessoalmente detesto o nome, porque eficiência governamental é algo para mim, é um oxymoron, é algo que a gente não deve estar buscando em nenhum momento. Mas enfim, a ideia do departamento me parece muito legal, que é vamos finalmente cortar o déficit. E pode parecer pouco isso, mas até a mudança retórica é gigantesco isso. A gente vê o Milei lá na Argentina com a motosserra e parte a motosserra, logicamente, é uma analogia, mas vamos cortar os gastos, cortar departamentos. É a primeira vez que a gente está escutando isso nos Estados Unidos. Na minha vida, eu já estou quase 50 anos. Sim, a gente nunca escutou. Sempre que a gente escutava, era aquelas coisas de cortar o déficit que a gente escutava aqui no Brasil, na época do Fernando Henrique, que é cortar a taxa de crescimento do déficit. Não, agora a gente está falando não é cortar o déficit, é cortar despesas mesmo. A gente está falando de reduzir em 2 trilhões de dólares. E a gente vai ver o quão importante isso é e o quão central isso é para a Faria Lima ser esquerdista. Sei lá, eu já estou falando minha opinião, né? O link é total e o que acontece nos Estados Unidos, em geral, acontece no Brasil 2 anos e 2 dias depois, né? Então, acho que é importante a gente ver o que está acontecendo lá, entender, ver se vai ter essa mudança de retórica. Então, a gente vai estar passando os dois aqui. Aqui que eu tenho que apontar. Então, o primeiro ponto que a gente vai estar discutindo hoje é Faria Lima esquerdista, né? Coerência ou contradição. Eu até acho que um ano e meio atrás, alguma coisa, eu fiz uma live com a Nanda e o título era exatamente esse. Faria Lima esquerdista, coerência ou contradição. Eu vou fazer o meu ponto. Eu acho que é coerência total a Faria Lima ser esquerdista hoje em dia.
Tá ok? E eu vou explicar, vou quebrar nesses 3 pontos aqui, que é onde a gente vai passar a maior parte do nosso bate-papo hoje. Mas antes de a gente entrar, vamos falar primeiro que tudo, vamos começar com isso daqui. 150 trilhões de dólares de dívida. Ok? Essa é a dívida americana esperada para daqui a 25 anos. 25 anos não é nada em termos orçamentários, governamentais. Muito mais, dado que boa parte da população já nasceu, você já sabe mais ou menos qual que vai ser essa despesa. E essa é a expectativa, não minha, Sérgio, não é do Ryan McMaken, do Mrs. US, não é do Eric. Essa é a expectativa do próprio governo americano. Então, na verdade, assim, o que eles estão esperando é muito mais do que isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a cavar aqui. Então, 150 trilhões de dólares da dívida. Hoje, o gasto americano, vocês têm noção, assim, a loucura que é. São 7 trilhões de dólares. É o gasto do governo federal americano. Não estou falando dos estados, não estou falando das prefeituras. Só o gasto do governo federal americano. O PIB do Brasil, alguém sabe mais ou menos quanto que é o PIB do Brasil? 11 trilhões de reais. Tá, em dólar, 2 trilhões de dólar, mais ou menos. Tá, ok? Então o gasto do governo americano é quase 4 vezes maior do que o PIB brasileiro. Tá, ok? Ou seja, só você ser fornecedor do governo americano é 4 vezes mais importante do que você conquistar o mercado brasileiro. Você tem o tamanho da bestialidade que é esse gasto do governo americano. Esse gasto, se a gente olhar quando o Reagan assumiu no começo dos anos 80, a gente está falando menos de 1 trilhão de dólares. Tá, ok? O gasto hoje é 7 trilhões de dólares. Então, olha o quanto que isso degringolou. Então, quando a gente fala assim, o governo brasileiro gasta demais, olha a loucura que o Haddad está fazendo, esses gastos sem controle, não é só no Brasil. Não tô falando, o que acontece aqui é uma bestialidade também, mas estou falando, a bestialidade lá é maior ainda porque o governo americano tem uma capacidade de se financiar muito maior do que o governo brasileiro. Em última instância, o governo americano ele consegue exportar dólares. É isso, ele consegue exportar a inflação. Então eles conseguem imprimir mais dinheiro do que a gente. Tá, okay? O que não quer dizer que a gente não imprime demais. Tá? Mas eles conseguem imprimir mais dinheiro do que a gente consegue imprimir. Então, só para vocês terem uma ideia, a situação e o quanto que isso degringolou nos últimos 15 anos. Tá, ok? A gente está olhando, aqui é o ratio dívida PIB, né, a dívida do governo americano, a dívida eu digo de bonds. Não estou nem considerando a dívida que ele tem de haveres a pagar para a Previdência ou haveres a pagar para os programas de saúde, Medicare e Medicaid, que esses, a valor presente, o saldo que eles têm, eu já vi estimativas assim entre 200 e 300 trilhões de dólares. Esse é o valor presente dessa dívida. Ok? Ou seja, realmente são esquema Ponzi, todos eles. Tá? Mas, vamos aqui, a gente está falando só o que eles emitiram de títulos para se financiar. O que o governo, que a população compra nos fundos de pensão, o governo chinês, o governo brasileiro também, o Banco Central brasileiro compra bonds deles. Nós, como investidores, compramos, de vez em quando queremos ter uma reserva em cash, a gente compra a título do governo, porque é melhor do que deixar o dinheiro parado. Enfim. Tá? Na história dos Estados Unidos, o único momento que eles passaram de 100% dívida PIB foi aqui, ó, 1945. 1945, o que acontece? Acabou a Segunda Guerra. Tá, ok? E, por mais nefasto que seja um gasto desse e tal, existe uma desculpa para ele ter ocorrido. Não estou falando que... a gente entende por que ele ocorreu. Não estou falando que foi correto ele ter ocorrido, mas a gente entende. E o que acontece? Logo em seguida, quando acaba a guerra. Aqui, ó, no espaço de 2, 3 anos, ele despenca. Ele despenca, ele despenca, ele despenca, ele despenca, ele despenca, até 1971. Quem nunca viu os gráficos? O que será que aconteceu em 1971? Então, o que acontece em 71, pessoal? O Nixon acaba o último link com o ouro. Então, todo esse papo que a gente vai estar falando no mercado financeiro esquerdista, na verdade, eu não vou levar até 1971, mas se a gente quisesse fazer traçar algo maior, a gente poderia voltar para 71. Aqui o dia que o Nixon falou, vou dar default em todo mundo, não vou mais devolver dólar ou ouro para ninguém. Então é onde a gente começa.
Tá ok? Mas durante todo esse período, aqui ó, 2008, na véspera da crise, a crise de 2008, assim, ela é disparada a pior crise financeira que o Ocidente viveu desde 29. Tá ok? Não teve outra crise que afetou o mundo inteiro, o Ocidente inteiro, na mesma balada, que foi tão profunda, foi tudo isso. A recuperação foi mais rápida do que a recuperação de 29, né? Porque graças a Deus, embora a gente teve o Obama, pelo menos a gente não teve o FDR, mas liderando tudo. Mas olha o que acontece, olha o que os geniais começam a fazer. Se o mercado privado estava lá, excesso de dívida no mercado privado, quem começa a assumir essa dívida em vez de deixar a estrutura de produção se arrumar? É o Estado. E isso, infelizmente, a gente vê no mundo inteiro. Todos os países da Europa a gente vê a mesma coisa, tanto que depois a gente vai ver várias crises que a gente tem na Europa. A gente já tem crise na Europa em 2008, né? 2009, a gente tem a Grécia quebra muito mais, a Espanha se dá muito pior do que os Estados Unidos, mas que os Estados Unidos começam a aumentar a dívida, e a gente está aqui, ó, 2019, 2020. Olha a bestialidade que é de 2020 para cá. E, by the way, esse gráfico é de uns 2 anos atrás. As projeções estão ultra desatualizadas, porque 150 tri não é 200%, que aqui não está aparecendo, seria 200% de dívida PIB. 150 tri de dólares de dívida é 250. Isso é só o que aumentou desses, ou seja, de 2 anos para cá, a projeção do próprio governo, né, do CBO, aumentou de 200 para 250. Então, é esse o caminho que os Estados Unidos está indo. Ok? Ou seja, o departamento lá seja qual for o nome, lá, o DOGE, né, de eficiência governamental, de cortar dívidas, sim, não é que ele é um pouco importante para o governo Trump. Não é que ele é um pouco importante para o Ocidente. Ele é central. Logicamente, acabar as guerras é central, porque vocês vão ver também, acabar as guerras significa menos gasto governamental, fora a tragédia humana que são as guerras, mas a gente precisa disso. E se Deus quiser, o Brasil algum dia vai seguir o mesmo caminho, e se Deus quiser, isso daqui vai dar certo, Eles vão começar a cortar a dívida. E só isso é uma mudança gigantesca, a gente não está falando de mudar a taxa de crescimento. Então, o DOGE não está falando de reduzir 2 trilhões no gasto daqui a 10 anos, que é sempre isso que a gente escuta. Não, é reduzir 2 trilhões agora, nos próximos 3 anos. Tá ok? O gasto sair de 7 para 5. E 7 para 5 continua tendo déficit. Porque a receita americana é por volta de 4. Entre 4 e 5, dependendo se for um bom ano. Logicamente, se a economia aquecer bastante e tal, eles vão conseguir arrecadar mais. Mas é essa a situação que a gente tem. Tá? Então, aqui eu tentei fazer a apresentação com vários posts que o Samuel fez no Insta e no Twitter. E esse daqui, assim, é gastos ridículos do governo americano. E são todas as coisas que você olha isso daqui, você fica revoltado e você fala assim, é óbvio que isso tem que cortar. E é óbvio que isso aqui vai ser cortado. Por exemplo, 33 milhões de dólares gastos para estudar macacos transgênicos. Tá ok? 1,5 milhão de dólares para estudar o efeito da yoga sobre as cabras. Né? NIH, ali, onde estava o bolzinho do Fauci, que recebeu o perdão agora retroativo desde 2014 e preventivo sobre qualquer coisa que ele venha a ser julgado, né? Ali, NIH, para estudar gatos russos andando na esteira. 2,7 milhões. Tá ok? Alguém levou uns 10%. Uns 10 ou muito mais, né? Assim, no mínimo isso daqui é uma cabide de emprego gigantesco. Ok? No mínimo os gastos governamentais são um cabide de emprego gigantesco. Fala mais. Tem mais aqui, vacas leiteiras. 1 milhão de dólares. O Igor vai gostar, que ele quer comprar leite cru. Então o Igor tá assim, ele tem que gastar isso daqui mesmo. Quem sabe consegue uma vaca melhor, uma melhor produção. Mas não é o governo federal que tem que gastar esse dinheiro aqui, né? Assim, esse daqui, peixes, o efeito do álcool sobre a saúde dos peixes. Tá ok? E a lista é gigante. O efeito. Tá ok? A lista, aqui, os militares gastaram 80 vezes mais em sabão do que o orçamento deles do que deveria ter sido pelas quantidades que eles compraram. Tá ok? Sabonete.
Então, tem muitas coisas que são óbvias que tem que cortar. E se Deus quiser, isso vai acontecer, e isso também diminui a força, diminui a força ali, tanto do poder político, quanto dessas demandas corruptas, dessas coisas, mas isso daqui não é nada. Isso daqui não resolve nada. O corte tem que ser muito maior. Isso daqui a gente está falando o quê? 100 bilhões por ano. A gente tem que cortar 2 tri. Tá? Isso daqui não é nada. Esse rapaz aqui, rapaz já, senhor já hoje em dia, já tá quase 80 anos. O David Stockman, ele trabalhou no primeiro mandato do Reagan. Ele é um cara que navega muito bem os círculos austríacos. Tem um livro dele sobre a crise de 2008 que é fantástico, é um livro dessa grossura, chama The Great Deformation. E ele é um cara que entende muito tanto dos gastos governamentais, porque ele trabalhou no governo do Reagan, ele trabalhava com fazer o orçamento governamental. E ele só trabalhou no primeiro, porque no segundo ele achou que já estava putaria demais o governo do Reagan e ele saiu. Tá? Putaria no sentido de gastos do governo do Reagan. E realmente ocorreu isso. Tá? E ele botou um relatório, que eu até pedi pro Igor ler, levantar uns números aqui pra gente. Ele tem uma newsletter de investimento famosa, muito famosa nos Estados Unidos. E ele publicou lá. E ele fala, para cortar 2 tris. Eu vou dar os números por cima para vocês. Ele fala assim, primeiro a gente tem que cortar a gordura. Né? Ele quebrou o relatório. Os americanos gostam de fazer tudo assim, com os títulozinhos bonitinhos e tal. A gente tenta copiar no Miss de vez em quando essas coisas também, fazer bacana. Mas ele fala assim, primeiro a gente tem que cortar a gordura. São esses gastos idiotas que a gente está falando aqui. E mais, ele falou, vamos pegar todos os empregados governamentais do governo federal e vamos cortar no mínimo 40% desses caras, vamos demitir. Demitir 40%. Existem quase 20 milhões de empregados do governo federal nos Estados Unidos. Tá ok? Imagina o tamanho do funcionalismo público nos Estados Unidos. 20 milhões de pessoas. Tá ok? Então ele fala, vamos cortar 40% dessa galera. Na receita ele quer cortar 50%. Que eu acho excelente. Na receita federal vamos cortar mesmo. E ele fala assim, eu tô olhando isso daqui, não coisas que eu gostaria de cortar, mas coisas que a gente precisa cortar, que não tem maneira de ser mantido. Então ele fala, e o que eu gostei desse relatório é que ele fala, a gente tem que, não é cortar 40% dos funcionários de um departamento, é eliminar o departamento por completo. Então aqui a gente está indo para caminhos que a gente sempre fala dos austríacos, que a gente fala, o governo melhor, entre aspas, é aquele que ele seja menor em tamanho e menor em escopo. Então é isso, ele quer reduzir o escopo do governo também. Pensa na hora que a gente começa a eliminar departamentos e mais departamentos, o quanto que a gente vai tornando também a vida do empreendedor mais fácil. O empreendedor, o ser humano que está comprando, negociando lá no dia a dia, esse cara está mais livre. E outra, ele fala, e a descentralização política que isso gera? Um dos departamentos que o Trump tem, entre aspas, uma promessa de erradicar total, é o departamento nos Estados Unidos, são os ministérios, né? É o Departamento de Educação, que é uma criação recente, é uma criação do governo do Jimmy Carter, que faleceu agora no começo do ano, ou seja, final dos anos 70, acho que é de 78, 79, a criação do Departamento de Educação, que, by the way, o Reagan entrou com a promessa que ele ia erradicar isso e nunca erradicou. Né? E, logicamente, é um centro de propagação ideológica comunista, o Departamento de Educação. Então, ele fala assim, esse daqui, se a gente cortar, daí muitas pessoas falam, não, mas não vai ter educação mais, assim. Não, a educação volta para o âmbito municipal, que é o que deveria estar. Né? Quando a gente estuda lá Alexis de Tocqueville, o francês que vai para os Estados Unidos em 1830 e fica maravilhado com o quê? Com a capacidade americana de se autogovernar. Quando ele falava de autogovernar, não era existir um governo total dos Estados Unidos, era cada cidadezinho, cada condado cuidar dos seus problemas locais. Né? Então, a gente simplesmente volta para isso. E, com certeza, uma administração local mais perto do indivíduo, ela vai conseguir entregar mais o que aquela população necessita. Né? Mesmo sendo algo governamental, eu preferia que não tivesse nada, eu como bom anarcocapitalista, mas, sim, não tem nem o que falar que é algo muito mais eficiente e que seria, talvez, mais voluntário. E esse gasto, 40% dos empregados públicos, sabe quanto que a gente reduz o orçamento americano? Só 20% do nosso objetivo. 400 bi. 400 bi, a gente tem que cortar 2 tri. 2 tri como um objetivo mínimo, né? Na verdade, a gente deveria buscar cortar mais. Não é nada. Daí ele fala depois, a gente tem que cortar a musculatura. Musculatura nos Estados Unidos, logicamente, uma analogia para quê? Para o exército.
Né? O exército, o gasto militar. O gasto militar nos Estados Unidos é quase 2 tri. Sendo que desses quase 2 tri, 1 tri, um pouquinho mais de 1 tri, que é gasto militar direto. Tem lá 700 bilhões, alguma coisa, que são gastos assim do dia a dia. São os veteranos que estão doentes, são os hospitais dos veteranos. É como se fosse o welfare para todo o pessoal que volta das guerras, todo destruído. Eu estou exagerando um pouco, que é só isso, mas são gastos que acontecem no âmbito civil quase, e não com criação de bases e tudo isso daqui. E daí ele fala assim, cara, olha que ridículo, a gente gasta tudo isso. E a gente tem que cortar aqui. A gente tem 700 bases fora dos Estados Unidos. 700 bases. Daí ele falou assim, toda a nossa defesa nuclear, se tem um exército mais importante, é a defesa nuclear que existe nos Estados Unidos. Óbvio. Então, ele fala, sabe qual que é o gasto da defesa nuclear nos Estados Unidos? 75 bi. Qual que é o orçamento militar? 1,1 tri. O orçamento militar, fora o total da, acho, 1,8, quase 2 tri. Mas a parte que estão gastando com o exército ativo, com toda essa parte. Então, ele faz umas contas, ele começa a ver se tudo que ele pode diminuir reduções drásticas no exército, redução drástica na marinha. Na marinha, basicamente, o principal gasto da marinha, o que são? São os porta-aviões que ficam aí pelo globo inteiro. Por que a gente tem que ter o porta-avião lá espalhado em tal lugar? Então, são 11, 13, não lembro de cabeça. 11 meses. Então, assim, não precisa ter esses porta-aviões. Assim, o custo operacional de um porta-avião ativo é quase $1 bilhão por dia. São umas loucuras. Eu tô exagerando, assim, mas são números que ficam fora da nossa cabeça, o custo operacional de um porta-avião diário. Então ele fala, cara, vamos cortar isso e vamos focar só na defesa mesmo, aqui internamente. Né? Vamos reduzir a marinha, vamos manter um pouco da aeronáutica, porque a aeronáutica nos Estados Unidos ela está mais focada na defesa do país do que ir para fora. E ele vai lá, cortou pra caramba. Sabe quanto que ele consegue cortar assim? 500 bi. 500 bi. Ainda não chegamos em metade do nosso objetivo. 2 tri. 2 tri. Então sabe o que ele vai ter que cortar? Ele tem que cortar o estado de bem-estar social. Sem ele cortar o estado de bem-estar social, não é factível. O resto do orçamento americano está todo no estado de bem-estar social. Ele propõe lá, por uma série de métricas, sejam buscando mais eficiência, por exemplo, não sei se você sabe, o Bill Gates recebe Medicare. Tá, ok? O Bill Gates, como ele passou dos 60 anos, ele recebe Medicare. O plano de saúde nos Estados Unidos é assim, toda pessoa acima de 60 anos recebe Medicare. Pera, eu sempre confundo Medicare ou Medicaid. Não, Medicare é para os velhos ou Medicaid. O que vai para os anciãos. Né? Porque tem um outro que é para os pobres, o Medicaid. Eu nunca lembro qual que é, se é o Medicaid ou Medicare. Enfim, mas o Bill Gates recebe. Então uma coisa que ele fala assim, vamos cortar, vamos parar de dar benefício desse daqui para o cara que é milionário. Tudo bem, não é o do Bill Gates, mas ele fala, vamos dar isso daqui realmente só para o cara que é pobre. Então não vamos zerar tudo. No caso do fundo de pensão, né, o Social Security que tem lá, que é um esquema Ponzi, assim como é o nosso, assim como é o de todo qualquer país. Ele fala também, é difícil, como que a gente vai fazer e vai eliminar esse fundo de pensão? Ele também propõe algumas regras da gente eliminar pessoas que são mais abastadas e pagar, porque o Bill Gates recebe fundo de pensão do governo americano. Então que ele contribuiu, enquanto ele era CEO da Microsoft, ele contribuía lá, então ele recebe. E é um esquema Ponzi, então vamos admitir que é um esquema Ponzi isso daqui. Você é um bilionário, você não precisa receber, mas não só, pessoas mais abastadas. Então ele chega aqui e ele fala, cara, a gente tem que fazer um corte aqui do estado de bem-estar social de 1,1 tri. Esse é o maior gasto que ele quer cortar, é o estado de bem-estar social. Então falando aqui, não tem jeito, no caso do Brasil os gastos militares não são relevantes. Sim, não tem jeito de a gente reduzir o orçamento no Ocidente sem reduzir o estado de bem-estar social. É impossível. Nos Estados Unidos a gente precisa fazer isso. Já pensou que é necessário ser feito na Europa? Já pensou que é necessário ser feito no Brasil? Sim, não existe. Se a gente não cortar esses programas, a gente não consegue fazer a redução. É algo que está fora, assim, a gente perdeu, como é que é a expressão? Todo mundo joselito nos gastos aqui. Tá? Então, aqui eu vou começar a fazer a conexão disso com o mercado financeiro esquerdista. Tá? Nós, austríacos, sempre falamos que o pior departamento do governo, o pior de todos, o que a gente mais odeia de todos eles, é o Banco Central.
Tá ok? É o Banco Central. Por que é o Banco Central? Porque o Banco Central permite todo o agigantamento do governo. O Banco Central ele financia os gastos do governo. Indiretamente, às vezes diretamente, como aconteceu nesses últimos anos no Brasil e aconteceu até nos Estados Unidos nos últimos anos, eu vou mostrar para vocês. Então, esse sempre foi o ponto que a gente mais detestou. Mas hoje em dia, sim, não é mais um problema monetário só. Hoje em dia o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é um problema fiscal monetário. Eles estão totalmente emaranhados, está totalmente amarrado. Se a gente não reduzir o fiscal, se a gente não reduzir o gasto fiscal, não existe absolutamente nada que o Banco Central possa fazer. A gente viu aqui o Brasil os últimos meses, desde que estourou o câmbio. Vê, o Banco Central atuou de forma mais ou menos diligente. Foi lá, tentou subir um pouco a taxa de juros, tentou fazer leilão de dólar. Adiantou alguma coisa? Zero. Nos Estados Unidos, é basicamente a mesma coisa. O Fed tem mais força que o Banco Central brasileiro. Ainda. Mas não durante muito tempo. Então, o ajuste fiscal tem que vir. Tá? Para vocês entenderem o que aconteceu na política monetária nesses últimos anos, e é totalmente diferente o que acontece na política monetária hoje do que acontecia em 2004, 20 anos atrás. Tá? Alguém sabe o que é essa curva aqui? Alguém já viu? Quem fica aí muito no mercado? Isso daqui é o balanço do Fed. Tá, okay? O balanço do Banco Central americano. Tá? Ou seja, basicamente a base monetária. Vamos, para ficar fácil aqui o nosso bate-papo. Tá? Esse ponto aqui é 2007 e 2008. Tá ok? Esse ponto aqui é 2012. Essa paulada aqui, que ano que é? Alguém? 2020. Aqui é 2022 e aqui é atualmente. Tá ok? Atualmente, eu quero dizer, acho que é do final do ano passado. Hoje a gente já está em 7 tri, um pouquinho mais de 7 tri. Tá? Eles reduziram mais um tri ainda, enxugaram um pouquinho mais. Tá por volta de 7 tri. Então o que a gente está vendo aqui? 10 vezes o aumento. Eu estou falando 2020, 2007 daqui. Mas aqui continua sendo 10 vezes. Tá? Esse foi o volume de expansão monetária. Só para você entender assim, o tamanho que a gente está falando das coisas. O que era a política monetária normal que a gente tinha lá atrás? O Banco Central ia lá, comprava títulos de curto prazo, mexia um pouquinho na taxa de desconto, nos requisitos de reserva, mas basicamente era comprar dívida governamental de curto prazo. Ele colocava a liquidez no mercado ou ele tirava a liquidez do mercado, comprando ou vendendo títulos. Era essa a atuação dos bancos centrais. Seja o Banco Central brasileiro, seja o Banco Central americano, seja os bancos centrais da Europa. Né? A gente está falando do ECB, o ECB é da virada do milênio. Então, todos os outros que tinham, então, o Banco da Alemanha, o Banco da Espanha, todos eles atuavam dessa maneira. O que a gente tem os bancos centrais fazendo agora, a partir de 2008? E principalmente de maneira muito forte, que vocês vão ver, aqui nesse período, a partir de 2010, 2012. É quando eles começam a trazer operações de afrouxamento quantitativo, quantitative easing. Né? E nesse momento, o governo americano começa a comprar títulos de longo prazo. O Banco Central americano começa a comprar títulos de longo prazo do Tesouro. Tá ok? E começa a atuar em crédito privado. São coisas que eles nunca tinham feito antes. Imagina assim o quanto que isso já começa a causar mais distorções no próprio mercado. Uma coisa é você só colocando liquidez e tirando liquidez do mercado. Você já altera a estrutura de produção. Agora você está escolhendo até aonde o teu dinheiro vai. Aonde essa liquidez está entrando. Ele está escolhendo onde essa liquidez está entrando. E o que acontece aqui? A partir desse momento. Cara, o Fed começa a comprar absolutamente qualquer coisa. Eles ainda não começaram a comprar equities. O Banco Central do Japão compra equities, aí tem alguns bancos na Europa que compram equities também, compram ações. Isso que eu quero dizer, o Banco Central não chegou a comprar, mas o Banco Central americano está comprando qualquer título de dívida que você encontra por aí. Se a Nanda começar a emitir um título de dívida nos Estados Unidos, o Fed vai comprar. Tá ok?
Assim, é essa a loucura que a gente tá. É o que a gente tá falando de Main Street Lending Program. Logicamente, o Fed é proibido por lei de fazer isso, mas logicamente eles acharam um loophole para fazer. Então eles criaram um monte de subsidiárias, eles emprestam dinheiro para essas subsidiárias e essas subsidiárias emprestam para eles. Então o que aconteceu com a política monetária nos últimos anos? Ela deixou de ser política monetária. Ele virou um planejador central financeiro. É política fiscal disfarçada de política monetária. Porque vamos pensar assim, a distinção clássica, política monetária, você dá liquidez para o mercado e o mercado decide como ele vai fazer a alocação. Política fiscal já é o governo fazendo algum tipo de alocação desses recursos. Agora, o que o Fed faz? Ele faz a alocação financeira, ele escolhe para onde que o dinheiro vai. E, logicamente, isso começa a gerar cada vez mais problemas, a estrutura de produção cada vez mais destruída. E vocês vão ver. Assim, você acha que o Fed empresta dinheiro para empresa que não é ESG? Então, ok? São coisas que a gente começa a entrar. Assim, um dos claims que eu vou estar fazendo para vocês é que ESG, ou toda a esquerdização da Faria Lima, ou do mercado financeiro como um todo, não é um processo, como a gente fala em economia, bottom-up, de baixo para cima, natural, da cultura. Não. É algo forçado, de cima para baixo. Sim, você vai receber o dinheiro novo impresso pelo governo se você se qualificar para esse dinheiro. Na hora que começa a acontecer essa linha de crédito, e elas começam aqui. Aqui o Fed começa a colocar. Não estou falando que 100% da distribuição do Fed é focada em ESG. Mas ele começa a ter com outros nomes, não é o nome ESG certinho, mas vai lá. Vai ler a minuta do Fed e ele vai estar falando. Se você se qualificar para questões ambientais, questões de diversidade, então você pode receber essas linhas de crédito primário ou essas linhas aqui que vão para o mercado secundário. Ok? Então, aqui, a gente vai gastar um tempinho mais aqui nesse slide, que é explicar, então, o que aconteceu. Então, geralmente, a gente fala assim, que o déficit, o gasto governamental, o que ele é? Ele é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa para o governo, para ele obter duas coisas. Uma, ele obter poder político. Então, ele comprar votos. Comprar voto não é simplesmente você foi lá no dia, pagou pro cara ir lá e comprar, mas eu vou fomentar tal indústria em tal cidade, eu vou criar tal programa de seguridade social. Então, no caso do governo, ele tem esse fim. E ele tem um segundo fim, que é o fim da corrupção. Como eu falei para vocês, nós sempre vimos o Banco Central como a instituição que permite que isso aconteça. Né? E a narrativa por trás do governo sempre foi: pessoal, o mercado é falho, mas o mercado é importante para a gente. Essa é a narrativa que a gente escutava a vida inteira, aí, principalmente do pós-guerra até agora, aí, até 2008, mais ou menos. Então, o mercado é falho, mas o mercado é importante. Então a gente precisa de alguém para domar o mercado e para dar uma rede de segurança para a população, para o carente. Mas com isso a gente vai entregar prosperidade. Esse é o papo que a gente escutou a vida inteira como desculpa da intervenção estatal. O que a gente tem a partir de 2008? A gente tem assim, uma mudança dessa narrativa. E a gente tem uma mudança dessa narrativa, e a gente vai ver os detalhes do porquê que a gente tem a mudança dessa narrativa, mas a gente tem uma aceleração dos gastos, uma aceleração da impressão de dinheiro, como vocês viram, né? E a gente vê a narrativa já da prosperidade, ela vai embora. A narrativa governamental hoje é a narrativa da justiça social. E lógico que essa narrativa da justiça social existia antes, mas antes ela era algo que estava... era um ponto a mais, era algo tangencial, era algo que estava ali, um suplemento. Hoje em dia ele é a questão central do objetivo do governo. Assim, você escuta hoje eles falam assim, não, é importante que vocês reduzam o seu consumo, que vocês consumam menos energia, que vocês consumam menos coisas, senão a gente não vai conseguir fazer justiça social. É quando a gente tem a explosão da ideologia woke. E a gente vai discutir um pouco mais. E agora a gente chegou numa situação que o gasto, que era fomentado em parte pelo Banco Central, o Banco Central já não consegue dar conta desse gasto mais.
O gasto é aquele animal, é aquele bicho que o domador perdeu o controle. O gasto governamental está fora de controle. Então o que a gente tem agora? É quando o Haddad chega e fala assim, não, é uma boa de começar a taxar cachorro. O cachorro da Nanda vai ser taxado agora pelo Haddad, que ele quer coletar um pouco de imposto. Ou seja, ele está sedento por mais gastos. E ele sabe que a narrativa dele não cola mais. O speech que ele está vendendo não cola mais. Ele precisa, então, subornar mais as pessoas. Ele precisa fazer mais gasto para ele continuar tendo esse apoio político. Então, é aqui que está a relação. A gente vai entrar um pouco daí nos outros pontos que a gente vai estar falando, a gente vai entrar a fundo disso, mas é essa a ligação entre os gastos governamentais, a loucura dos gastos governamentais, suportados pela política monetária e levando a um mercado financeiro totalmente esquerdista. Né? Eu ainda não fiz o link do mercado financeiro totalmente esquerdista, mas eu fiz o link já com a explosão dessa ideologia woke que a gente vê aí. Então, vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Faria Lima esquerdista, então. Começando aqui. Coerência ou contradição? Ok? Quem acha que é contradição, quem acha que é coerência, independente do que eu falei aqui. Muita gente fala, uma contradição, o cara tá no mercado, o cara tá no dia a dia ali, o cara tá transacionando, né? O cara tá transacionando no dia a dia, o cara entende lucros e perdas. Então, será que faz sentido isso ou não? Eu diria que à primeira vista parece como uma contradição. Eu vou fazer o caso que não, é totalmente coerente a gente estar fazendo isso. O primeiro passo que eu acho que é importante pra gente é o que eu quero dizer por esquerda, o que a gente quer dizer por socialista, né? E eu tenho aqui 3 definições. Então, a primeira definição do Mises, o maior austríaco de todos os tempos. E para Mises é aquela... A maneira que ele define é a mais clássica possível, é a que a gente escuta na escola, que a gente escuta em todos os lugares, que é o Estado ser o dono dos meios de produção. Esse é um governo socialista. E eu diria que a definição do Mises está 100% correta. Mas ela demanda matizes a mais. E o que o Hoppe faz e o que o Horta de Soto faz depois, eu acho que eles tornam isso mais claro pra gente. Não é que eles corrigem o que o Mises está falando, mas eles adicionam mais palavras ali que começam ficando mais claras pra gente. Então o Hoppe ele vai lá e ele dá um passo pra frente, super importante. Ele fala assim, não, é agressão institucional contra a propriedade privada. E Mises concorda com isso 100%. Embora quando o Hoppe falou isso no final dos anos 80, o Mises já não estava vivo. Mas eu diria, tudo que você lê de Mises é o que ele está falando. O Mises fala o tempo inteiro da propriedade privada, ele fala o programa do liberalismo, né? Do liberalismo para ele do programa da liberdade, tudo, se pudesse reduzir a uma palavra, seria a propriedade privada. Né? Então tá 100% ancorado nisso. Então, o Hoppe vai lá e fala, é agressão institucional. Agressão institucional, o que é? Não é agressão do bandido que vem na rua. Acho que o Joaquim que estava falando que tá perigoso São Paulo, que tá diferente do que estava antes, que tá vendo mais assaltos e tal. Essa é a agressão não institucional. Não estou falando que é boa essa agressão. Ela é horrível. A agressão institucional é aquela agressão que o governo impõe sobre você. É quando o governo está te proibindo, quando o governo está destruindo a propriedade privada. Um cubano basicamente não sabe o que é propriedade privada, fora os bens pessoais dele. Nós aqui temos algum nível de propriedade privada, não uma propriedade privada absoluta sobre todos os bens. Né? Então, o ponto do Hoppe eu diria que está perfeito. E vem o Horta de Soto sempre muito empolgado em todas as falas dele, e ele fala, não, vocês dois estão certos, mas é mais que isso. Mais que isso. É agressão institucional contra o exercício da função empresarial. A função empresarial, que para ele é a tua capacidade de agir empresarialmente. Né? Então, a tua capacidade de comprar e vender. A tua capacidade de contratar, de consumir os produtos que você queira. Então, de novo, a propriedade privada também. Metade do livro do Horta de Soto é sobre propriedade privada. Okay? Então, de novo, ele está ancorado nisso. Então, é isso daqui que a gente está falando quando está falando da Faria Lima esquerdista. Tá, okay? É aceitar esses ataques constantes, institucionalizados do governo contra a propriedade privada, contra a função empresarial, contra a nossa capacidade de atuar, de agir. Né? E eu diria, esse viés antimercado que vocês veem o tempo inteiro no mercado financeiro. Né? Então, o estado de bem-estar social é algo imprescindível para a população. Sim, qualquer cara no mercado financeiro aceita isso como um fato. O ponto que mais me assusta é a falta de compreensão sobre o que é o lucro.
né? Até as políticas ESG, eles estão falando assim, não adianta a empresa lucrar. Porque a lucrar, ela não está entregando nada para a sociedade. O lucro é um bem social por definição. Estou falando lucro, não a roubalheira, você ir lá roubar de alguém e tal, o cronismo, não é isso. Mas o lucro, você comprou barato, vendeu caro, você está realocando recursos. Você está criando algo para a sociedade, as pessoas estão sendo beneficiadas por isso. O lucro, por definição, é um bem social. Por definição. E o que o mercado fala? Não, essa empresa coloca o lucro antes das pessoas. Eles só estão preocupados com isso. Então, é falta de entendimento total sobre esse ponto. É a doutrina total das falhas de mercado. Né? Que no curso da pós, assim, a gente tem aulas e mais aulas sobre a doutrina das falhas de mercado, mas é assim, comparar o que acontece na vida real contra algo fictício. Como diz Hayek, a doutrina das falhas de mercado, na verdade, considera que não existe a competição. Né? A doutrina de competição perfeita diz que a gente não tem competição, na verdade. Só se todos fôssemos iguais. Fôssemos átomos iguais. Então é contra isso que eles estão comparando. Então, lógico, tudo é uma falha, tudo é um erro. Né? É acreditar na ideia de um multiplicador keynesiano eficiente. Né? Então, o gasto do governo realmente ele vai gerar um bem social para a população. E você falar, até com o petista, algum deles vai falar assim, não, tem gasto que é uma esborne, é roubalheira total, não é esse gasto que eu estou falando que a gente tem que fazer, mas tem muitos outros que vão falar, não, o multiplicador keynesiano é eficiente, eles acreditam, todo mundo acredita. Então o governo tem que montar uma estrada, o governo tem que construir um estádio aqui, porque ele vai ativar a economia da cidade. Então eles acreditam nessas boboseiras todas. E para roubar aqui o título da fala do Hayek, quando ele recebe o prêmio Nobel em 74, a pretensão do conhecimento. Então todos eles acreditam que o Estado mesmo, aqueles notáveis que estão no CAD, que estão no Banco Central, que estão em qualquer outro órgão governamental, eles têm a capacidade de domar o mercado. Eles são domadores do mercado. Né? Eles podem acreditar que eles, pessoalmente, não têm essa capacidade, mas eles acreditam que existem pessoas dotadas desse conhecimento, essa pretensão do conhecimento. E mais que tudo, sim, eu converso com o pessoal, você vê o pessoal em Wall Street, você vê o pessoal em Madrid, você vê o pessoal aqui na Faria Lima, ninguém nunca parou para pensar o que é dinheiro. Jonas, não é? O pessoal no mercado financeiro, eles nunca pararam para pensar o que é dinheiro. É algo dado que é criado pelo governo. Ok? Uma falta de interesse, uma falta qualquer. Então eles têm certeza que a moeda tem que ser criada pelo Estado e tem que ser gerenciada pelo Estado. Eles nunca... Tanto que toda a explosão de cripto que teve, ela veio pelo mercado financeiro comprando? Não, o mercado financeiro entrou agora, depois que já era um ativo consolidado entre aspas. Estou falando assim, que era uma febre, que estava todo mundo. Não, ele veio por pessoas, principalmente no mundo de tecnologia, que tinham interesse em entender essa revolução de cripto, que tinham interesse em entender se o dinheiro deve ser mesmo criado pelo governo ou não. Ou veio em países como a Argentina, que agora está melhorando. Mas na Argentina, durante muito tempo, a Argentina era um dos principais países que utilizava Bitcoin para enviar remessas para fora e para dentro. Então, para resolver um problema prático de alguém que falava assim, não dá, eu não consigo enviar dinheiro pelo Banco Central argentino. Então, sim, um descaso total sobre entender simplesmente o ativo mais importante da economia. Né? Então, esse viés antimercado. E aqui que eu estava falando, tem uma anedota até que um dia o Murray, o Rothbard, chegou para mim e falou, não, professor, então me fala aqui, qual é uma distinção prática que você vê? Sim, que eu posso olhar uma sociedade e falar se é uma sociedade capitalista ou socialista. Né? E Mises fala, não, é a existência de um mercado de capitais funcional. Mas a gente tem que lembrar isso, daqui é o Mises falando, o Mises faleceu em 73. O mercado de capitais era muito menos... sofria muito menos intervenção do que a gente foge hoje em dia. E o que ele está falando é verdade, porque toda a teoria dele da impossibilidade do cálculo econômico socialista, ele está falando, a gente tem que ter a capacidade de transacionar bens de capital. Se a gente não tiver capacidade de transacionar bens de capital, só tem a capacidade de transacionar bens de consumo, a alocação econômica é impossível. Então, a frase de Mises está correta. E o mercado financeiro, que eu estou falando assim, as funções que o mercado financeiro exerce, de emprestar dinheiro, a atividade bancária, a atividade de gestão de ativos, de alocação de ativos, são todas atividades 100%, não só justas, como super importantes. 100% capitalistas. A gente precisa disso. Ok? Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui, ó.
a gente tem aqui, ó, todas as figuras famosas do mercado financeiro que também se envolveram com o governo, todas elas, mas assim, esse cara aqui não trabalhava para o Soros, não era o gênio, ele não tem o escritório dele lá no Leblon, né? Ele não tem a fala mansa e ele fala, tô com medo, eu apoiei o Lula, mas eu tô com medo agora. A gente não tem lá o Pércio Arida falando a mesma coisa, acabou. A gente não tem o Henrique Meirelles, pouquinho depois da posse, falando boa sorte para vocês. E esses são todos caras que vieram do mercado financeiro. Ok? Eles foram parar no governo depois. São todos caras frutos do mercado financeiro. Né? Aqui, o outro aí do post do Chaves, que o Samuel fez aí, que viralizou. Assim, aqui, ó. O Stuberg. O Stuberg é pior ainda, porque ele é um cara que a gente sabe que ele leu os austríacos. Ele leu Hayek. Não sei o quanto que ele capturou, o quanto que ele entendeu. Mas sim, mas ele leu Hayek. Tá ok? E assim, apoiou total o governo Lula e toda a loucura que eles queriam fazer. Né? A gente tem o demente do Pedro Malan aqui. Tá ok? Assim, com a cara que ele deveria fazer. Também o cara fez doutorado dele em Berkeley, né? Também vai fazer o quê? Aqui, essa daqui que nunca, sei lá, nunca vi uma frase decente dela, da Landau. Tá bom? Não, muito mais. Sei lá, o meu desgosto é maior com o Pedro Malan, porque eu conheço ele. Mas a Helena Landau, eu nunca tive o desprazer de conhecê-la. Mas aqui, o Baixa. Sim, o cara fundou um dos principais bancos de investimento do Brasil. Sim. Como que o cara fala um negócio desse? Tá entendendo? Assim, e a gente tá olhando, não é só esse pessoal. Tá ok? Aqui, ó, o atual presidente do Banco Central. Que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas assim, o cara que acredita em MMT, Teoria Monetária Moderna, que a gente pode imprimir quanto dinheiro a gente quiser. Que não existe limite para o gasto governamental. Tá aqui, ó, de novo ligado, que fala que quem achar que vai ter inflação depois de 2020, toda a impressão de dinheiro que teve, merece estar numa camisa de força. E que todo o mercado financeiro, a Faria Lima inteira, tá falando assim, não, ele é um cara centrado agora, depois que ele passou um tempo lá com o Campos Neto, ele tem sido muito pragmático. Quem viu esse videozinho que saiu aqui do Banco Central, acho que semana passada ou semana retrasada, não lembro. Teoria da conspiração, não sei, assim, é chacota o vídeo. É ridículo o vídeo, não é? Então, a gente tem aqui, eu e a Nanda fizemos um vídeo até falando dessa fala aqui, parece que eu também desconheço essa pessoa, mas falando, parece que trabalha em Itaú, e falando, não, é fantástico a CBDC, olha que tecnologia legal, a gente pode restringir o gasto das pessoas para o raio de atuação que a gente quiser. E o cara fala, assim, o cara fascinado com a tecnologia, não entendendo assim, o quão destrutivo isso é, não só para a liberdade civil, como para a economia também, como um todo. Com a tirania. Com a tirania, mas ele tá falando isso assim, cara, é demais. E ele fala assim, no momento como a era dos lockdowns, que a gente queria restringir que as pessoas não saíssem de casa, a gente poderia restringir o raio que elas podem gastar o dinheiro dela. Tem os outros dementes, não esse daqui, eu nunca escutei, o cara falou assim, olha que legal, a gente pode imprimir quanto dinheiro a gente quiser, porque a gente pode colocar tempo para expirar o dinheiro. Se você não gastar o dinheiro em tantos meses, o dinheiro expira. Tá ok? O dinheiro expira. Tá? Então, e isso daqui... voltar. Assim, e é impressionante que até assim... tem contas aí do Twitter e tal. Tem uma que o Samuel me mandou aí, o tal de Faria Lima Elevator. Acho que parece que todo mundo segue esse cara aí. E é um cara... é um cara assim, bem crítico do governo do PT, correto? Esse cara tava assim, babando o ovo pro Roberto Campos Neto, falando assim, olha que homem que a gente perdeu. E dele fala assim, olha o que ele entregou o Pix. Quase não deu problema no Pix esses últimos dias, né? Ele entregou o CBDC, ele entregou o Drex. Olha a evolução tecnológica que o cara fez. E dele fala assim, e cara, quando ele tava no poder, a gente tinha juros a 2%. Na era dos lockdowns. Você acha que essa inflação que a gente teve aqui é só culpa do Lula? Não é culpa de todo mundo que imprimiu. Então, assim, até parte da Faria Lima, que detesta a esquerda, adora a centralização política. Adora a centralização do dinheiro na mão do governo. Assim, ou tem um desconhecimento total, ou, sei lá, algum outro problema. Né? E a gente, falando aqui, ó, não são só as pessoas, os indivíduos ali. As instituições também.
aqui, ó, abraçando total a pauta ESG, DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Esse daqui eu tenho certeza que o Samuel escolheu essa imagem para me mandar, que eu odeio esse Yuval Harari aqui. Acho que é um dos caras mais perigosos que existe no mundo, porque boa parte dos conservadores lê esse cara também e fala que ele é bacana. Ok? E o cara é um... Enfim, tem um monte de publicação que o Samuel fez também no site sobre ele. Tá ok? Então, eles iam trazer. Então, aqui, ó, XP, investimento. Né? Bradesco. Aqui, ó, finanças sustentáveis, ESG. Então, tá vendo? Todo mundo abraçando isso o tempo inteiro. Né? Então, o que eu tô falando assim é... Essa galera ama isso. Tá. Vamos lá. E daí aqui eu vou começar a explicar os pontos do porquê que eu acho que eles são ultra-esquerdistas. Só querendo mostrar que eles realmente... A Faria Lima realmente é esquerdista. Tá? Então, quem são os principais beneficiários dessa ideia de inflação, por favor, mais inflação? Como eu estava falando desse Faria Lima Elevator, ele não está pedindo inflação, mas tudo que ele está falando, aplaudindo, é tudo coisa que gera inflação. Né? Então, mercado financeiro e o governo. Por definição, são os principais beneficiários do processo inflacionário. Mercado financeiro. Okay? O governo, óbvio, é o maior detentor de dívida, é a principal pessoa financiada pelo dinheiro novo impresso, e quem é a primeira pessoa que imprime o dinheiro no sistema de reserva fracionária, como é hoje em dia, são os bancos comerciais, os bancos de investimento, eles que estão imprimindo ali. Essa fotinha aqui, todo ano, os banqueiros centrais do mundo inteiro se reúnem em Jackson Hole, no Wyoming. Né? E aqui é a Christine Lagarde, que é a presidente do ECB, né, do Banco Central Europeu. Aqui é o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano. By the way, eles dois se odeiam. E aqui é o presidente do Banco Central do Japão. Ok? E eu só falo que os dois se odeiam porque é importante vocês também entenderem que assim, não é um monolítico. Que todos os bancos centrais atuam em consonância. Eles brigam entre eles também. Pensa assim, os bandidos, eles se odeiam entre eles também. Eles não são todos amiguinhos. Embora todos eles queiram roubar a gente, eles são inimigos deles. E tem o bandido que é menos pior. Depois até desse papo aqui, até posso da aula, até posso fazer a minha defesa qual que é menos pior. Enfim. A Christine Lagarde já, numa entrevista aí, um par de anos atrás, e ela foi presidente do FMI antes, tá? Você vê, são sempre as mesmas pessoas ali o tempo inteiro. Tá ok? Ela vira e fala assim, não, porque tem essa loucura que 2% de inflação é o que a gente tem que buscar. E essa loucura de 2% de inflação é tão grande, que se vocês lerem as pautas das discussões em Jackson Hole, todo ano, para eles estabilidade monetária é inflação de 2%. Tá ok? É destruir a tua moeda em 2% ao ano. Você fala assim, mas só 2% ao ano? Mas coloca 20 anos depois. Faz a conta aí. Exponencial de 2% de desvalorização. 20 anos depois, quanto que é? Tá ok? Então, eles acham isso. E a Lagarde fala assim, não, 2% é a boa inflação. A gente escolheu 2%, porque assim, não existe nenhuma explicação do porquê ele escolheu 2%. Mas ela dá aqui a melhor explicação de todas. Ela fala assim, porque é uma inflação que a gente consegue expandir a moeda e a população não percebe no dia a dia. Então ele fala assim, é o que a gente consegue roubar da população no dia a dia e ninguém percebe da gente. Ninguém fica triste com a gente. Mas mesmo hoje nos Estados Unidos, a inflação medida dele, o CPI, está por volta de 3%. A inflação medida, né? O CPI. Estou falando, não a inflação real. A inflação real de preços é mais que 3%. Mas a medida, nem a medida eles estão conseguindo estar dentro da meta dele de 2%. Tá? Esse gráficozinho aqui é... Aqui, ó. Durante esse milênio, como é que foi o comportamento da taxa de juros americana? E muita gente chega e fala agora assim, cara, a gente está com a taxa alta pra caramba. Olha a taxa que está. A gente está por volta de 5%. Por isso que a gente está tendo todos esses problemas que a gente está tendo nos Estados Unidos, que a gente está tendo em outros lugares. Por isso que a economia foi mal durante o governo Biden. Se ele tivesse abaixado mais a taxa de juros mais rápido, o Banco Central ferrou o governo Biden, né? É isso que a gente escuta falar o tempo inteiro. É alto isso? Aqui, ó. Esse quadrado vermelho é o gráfico anterior. Essa é a taxa de juros desde 54, que é desde quando existe essa série aqui no Fred. Tá aqui.
O que a gente viveu nesse milênio é uma insanidade do ponto de vista monetário. Aqui, ó, durante o governo do Obama, a gente viveu uma loucura sem tamanho. A gente viveu o que chamava nos Estados Unidos de ZIRP, né? Que é uma política de juros zero. Foi isso que a gente viveu, ó, literalmente zero durante 10 anos. Ok? Lógico, te destruiu toda a economia, te destruiu toda a estrutura de produção durante esse período. E o que isso faz? Isso faz com que a gente tenha, no mercado financeiro, nos Estados Unidos, no Brasil, e lembra, pessoal, o Brasil é a periferia do Ocidente. Tá, ok? A gente é a periferia, eu não estou querendo falar mal do Brasil, mas assim, você viu o nosso tamanho perto deles. O que importa é o que está acontecendo lá do ponto de vista econômico. Lógico, a gente importa, a gente pode melhorar a nossa situação 1 milhão de vezes. Não estou falando isso, mas a política monetária americana faz ou quebra, principalmente quando a gente está fazendo só besteira. Talvez se a gente estivesse fazendo tudo certo, a gente não ia ser tão sensível a eles, mas a gente só faz coisa errada, então a gente fica mais sensível ainda ao que acontece lá. Então o que a gente tem? A gente tem uma geração de economistas, traders, investidores, empreendedores, financistas, que só viveu a vida profissional inteira deles sobre política de expansão monetária. Eu tô com quase 50 anos, eu não vivi nenhum momento de retração monetária. Okay? Você tem que voltar às pessoas que estavam economicamente ativas no começo dos anos 80, quando o Paul Volcker assumiu e jogou as taxas de juros para 18% ao ano, para ter vivido isso daqui. Então a geração do meu pai só. Da geração do meu pai para cima. Tá, ok? A gente tem uma geração de Faria Limers aí, o pessoal de Wall Street, que só viveu sobre o que a gente chama de Greenspan Put, que depois virou Mario Draghi Put, Bernanke Put, tudo. O Put, o que é? É quase o Put é uma opção de venda, né, que você tem. Você tem uma opção de vender, que no fundo seria análogo a um seguro, correto? Então toda vez que o mercado de ações despenca, toda vez que o mercado financeiro despenca, o que o Banco Central americano vai lá e faz? Despenca a taxa de juros e socorre o mercado inteiro. Então aqui, ó, é fácil você investir nesse momento. É fácil, fácil, tô falando assim, mas facilita demais o teu trabalho. Então lógico que você está ganhando dinheiro nesse mercado, mas não é que você é um gênio. Você só viveu num mercado que tem um seguro grátis lá para você. Né? Aqui, uma geração que aprendeu a loucura keynesiana, assim, que se os preços não subirem, é impossível você ganhar dinheiro. Se os preços de venda do teu produto não subirem, é impossível você ganhar dinheiro. Como que a gente tem indústria de computador que mesmo com o processo inflacionário é mais barato comprar um laptop hoje em dia? Se eu gastar 2, 3 mil dólares num laptop hoje em dia, é mais barato que o computador que eu enchi o saco do meu pai para comprar nos anos 80, que custava 10 mil dólares. 10 mil dólares em termos nominais, em termos reais, o que seria 10 mil dólares naquela época? Tipo 40 mil dólares hoje em dia? Não sei, ou mais que isso. Tá, ok? Então assim, como que existem essas empresas? Para o keynesiano é impossível isso. Para a Faria Lima é impossível também, se não continuar subindo o preço. Não, importa que os inputs e os outputs, né, o preço do teu insumo e o preço da tua matéria-prima, continue abrindo um gap. É só isso que você precisa. Se eles estão os dois se mexendo para baixo, é totalmente factível você sobreviver. Né? E aqui, a gente vai falar de 2 setores do mercado financeiro que se beneficiam demais de toda essa loucura, toda essa esborda. Né? Assim, como eu já dei a entender, os bancos comerciais, e inclusive os bancos de investimento em alguma medida, eles são os caras que criam o novo dinheiro que entra no mercado, através do sistema de reserva fracionária. Principalmente o sistema de reserva fracionária, que você tem um líder do cartel, que é o Banco Central, direcionando todo mundo e dando garantia para ele que ele não vai quebrar, porque todos vão expandir na mesma proporção. Tá, ok? Então esse cara se beneficia demais de todo o processo de centralização política. Esse cara não se beneficia do livre mercado. Estou falando nas amarras atuais. Ele poderia, a atividade de banco comercial é 100% legítima. Tomar dinheiro e emprestar dinheiro é 100% legítima essa atividade. Eu estou falando da função que existe hoje em dia. Tá? Então, esses caras são diretamente beneficiados pela degradação da moeda, pelo processo de expansão. E toda a indústria de private banking, né,
que também é uma função legítima, sem dúvida nenhuma, alocação de recursos. Private Bank eu estou falando do Wealth Management como um todo, né? A alocação de recursos. Tudo que você faz, ela é ultra necessária. E ela é muito maior, essa indústria, do que ela seria em qualquer momento que a gente tivesse, que a gente vivesse sob o regime de sound money, de dinheiro de verdade. Tá? Pra vocês entenderem o que eu estou falando, pensa esses filmes que a gente vê, principalmente filmes de 50, 60, 70 anos atrás, que sempre tem um personagem que é um velhinho que guardava dinheiro debaixo do colchão e depois ele vai ver, esse dinheiro não vale mais nada. Porque realmente, desde o pós-guerra, a gente tem vivido um processo inflacionário gigantesco de impressão de dinheiro. E daí você fala, puta, que velhinho burro, por que ele guardava o dinheiro debaixo do colchão? Porque dinheiro, o que foi dinheiro a vida inteira? Ouro ou prata. Ouro ou prata, se você guardasse debaixo do teu colchão, ele desvalorizava? Não. Né? Na Idade Média, muitas vezes, você enterrava ouro em prata embaixo da casa, até para evitar que a casa fosse saqueada. Tacava-se fogo na casa, depois o cara ia lá, não, eu sei onde está o nosso dinheiro, onde está a nossa reserva. Ele desenterrava tudo aquilo e guardava. Então essa foi a maneira que a gente poupou a vida inteira. A gente poupou muitas vezes com dinheiro puramente. O que a gente começa a acontecer aqui? Você pode poupar com dinheiro nesses últimos 50, 60 anos? Impossível. Você tem que alocar esse dinheiro. Então, o mercado de private bank, de alocação de recursos, ele é ultra necessário hoje em dia. Mas ele é maior do que ele deveria ser se a gente existisse sobre o mercado de sound money. Até loucuras, assim, umas coisas sem pé nem cabeça, como o CAPM, né, que é uma das pedras fundamentais das finanças modernas. Né? CAPM está tudo errado. Também motivo para uma outra aula, mas assim, mas o que ele tenta resolver quando você vai olhar lá a fórmula do CAPM? Ele tenta resolver para duas coisas. Uma, ele fala assim, o tal do a taxa livre de risco, né? Que obviamente não existe nada, nem o ouro que você enterra na terra é livre de risco, né? Óbvio. Mas assim, algo análogo com um pouco risco, o que seria? Você guardar em dinheiro mesmo. Não, daí a gente tem que guardar em títulos do governo americano. Essa é a ideia por trás do CAPM ali, uma das ideias. Daí o outro não, a gente tem que ter, a gente vai para portfólio, para teoria de portfólio moderna, todas essas coisas, e vai para CAPM lá quando a gente está falando assim, não, eu tenho que ver esse meu risco de acordo com o risco do mercado inteiro. E o mercado inteiro, como eu não consigo saber o que é o mercado inteiro, ele é uma proxy para isso, vai ser o mercado de ações que eu vou estar olhando. Então, o mercado inteiro é o mercado de ações. O mercado inteiro é o mercado de ações. A gente tá falando de pipoca. O pipoqueiro é parte do mercado. Ok? O mercado. O Igor desceu lá para comprar gelo na quitanda aqui do lado. É parte do mercado, isso. Esse é o mercado. E como que a gente conseguiria captar isso no mercado de sound money deflacionário de preço? Simplesmente guardando parte, não estou falando da tua poupança inteira, mas parte da tua poupança em ouro, em dinheiro, em sound money. Seja qual fosse o dinheiro que fosse escolhido. Eu não estou falando que necessariamente tem que ser ouro, é que historicamente foi o ouro escolhido. Então, são duas indústrias que as pessoas que estão aqui, elas são altamente beneficiadas de todo esse processo inflacionário de centralização política. E a centralização política sempre, por definição, acaba sendo alguma coisa mais para a esquerda. Tá? E outra coisa aqui, a gente falando ainda, essas pessoas, elas vivem talvez no mercado mais regulado que existe no mundo. Mais regulado que existe. Isso daqui, ó, por volta da crise de 2008, que muitos esquerdistas falavam que era a crise do capitalismo, né? Era um mercado financeiro solto, livre, sem amarras nenhuma, a liberação econômica, desregulamentação que ocorreu no começo dos anos 80 com o Reagan e tal. A gente vai ver assim, os gastos com regulamentação cresceram 3 vezes em valores atualizados pela inflação de 1980 até 2008. Só na região de Washington, D.C., né? Só na região de Washington, D.C., tinha 12 mil pessoas trabalhando com regulamentação financeira. 12 mil. E esses dados que eu peguei do livro do Tom Woods, que chama Meltdown, ele fala, eu contei 115 agências nos âmbitos federais, estadual e municipal
que cuidam de regulamentação financeira nos Estados Unidos. 115, ele fala, no mínimo tem 115, porque pode ser que eu come bola aqui com alguma. Tem pouca regulamentação, esses caras estão pouco acostumados com a regulamentação. Então, primeiro ponto. Agora vamos aqui, talvez a parte mais divertida nossa. A parte que eu falo aqui, como que surgiu o woke? Como que o mercado ficou todo esquerdinho aí de uma hora para outra? E o meu ponto é que assim, é um fenômeno imposto de cima para baixo. Né? A gente tem muitos conservadores que vão falar, não, foi uma vitória cultural da esquerda, eles trouxeram toda essa loucura esquerdista pra gente. E sem dúvida, se a gente olhar a luta de classe de Marx, se a gente olhar depois a escola de Frankfurt no começo do século, depois os pós-modernistas nos anos 60, principalmente na França e nos Estados Unidos, você vai ver, meu, as ideias desses caras realmente eles estão dentro dessa ideologia. Mas o meu ponto é assim, essa explosão que a gente teve nesses últimos 20 anos não é algo natural. Como também não é algo simplesmente do surgimento da mídia social. Esse é um outro ponto que muita gente traz. Sem dúvida, são pontos que alavancaram isso. Mas não é a causa motriz. Tá ok? Vamos lá. Eu vou fazer um ponto que assim, a gente viu aqui nos últimos anos, a gente viu que a gente fala assim, todo mundo corporativo virou ESG. Né? Todo mundo corporativo virou ESG. Mas qual tipo de corporação virou ESG antes que todo mundo? Os bancos. Os bancos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, os bancos viraram woke antes. Lógico, alguém vai falar uma empresa de um amigo, de não sei aonde e tal, mas eu tô falando assim, no geral, os bancos todos viraram woke antes. Compraram total a ideologia ESG e depois compraram total a ideologia de DEI. Né? A gente vê isso daqui sendo empurrado por quem? Quem que foram os principais órgãos de propagação disso daqui? Foram os bancos centrais, como eu falei lá, quando a gente via quantitative easing, você tinha que ser ESG. Foram os fundos de pensão nos Estados Unidos. E os fundos de pensão, a gente tem que pensar, são 20 milhões de funcionários públicos. Os fundos de pensão dos professores da Califórnia é o maior fundo de pensão dos Estados Unidos. Tá ok? Então, olha aqui. É governamental isso, pessoal. Tá ok? Compras governamentais. O governo americano só tem um gasto de 7 trilhões por ano. 4 vezes o PIB brasileiro. E para você fornecer para o governo americano, você tem que ser alguma coisa ESG. Né? A gente vê aqui o Fórum Econômico Mundial, então aqui a Christine Lagarde de novo lá com os globalistas em Davos lá. Né? A gente vê o Banco Mundial, o FMI fazendo demandas para emprestar dinheiro para os países em desenvolvimento, entre aspas, e o Banco Mundial. Não, mas você tem que me explicar aí as questões ESG de vocês. Cara, meu, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Você acha que eu consigo montar um departamento ESG aqui? Os caras falando. E quem comprou o primeiro que eu estou falando aqui foi o mercado financeiro antes que todo mundo. A gente vê a BlackRock proeminência total nesse projeto, mas todos os outros bancos comerciais também atuando. Tá? Para a gente entender aqui, daí a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente não vai voltar até 71. Mas a gente vai voltar lá para 89. O que acontece em 89 no mundo super relevante? Muro de Berlim. Embora a União Soviética venha a cair depois de 91, mas o processo de frangalhos começa ali. E 89 também é o primeiro ano de governo do Bush Sr. É o ano que ele assume. Ok? E o que eu falo aqui é que a gente teve 4 presidências. 4 presidências seguidas. Né? Então, Bush Sr., Bill Clinton, Baby Bush e o Barry aqui, Barack Obama. Daí, que basicamente a mesma presidência. É a mesma presidência. Você vai falar, não, mas a gente tem um republicano, um democrata, um republicano e um democrata de novo. Como assim é a mesma presidência? Sim. Todos eles aumentam o estado de bem-estar social. Bush Sr. aumenta, ele expande Medicare, Medicaid, Baby Bush aumenta a Social Security, cria outros departamentos de welfare. Barack Obama nem precisa falar então. Tudo que eles fazem. A gente tem aumentos gigantescos do gasto. Tanto para o welfare quanto para o exército. A gente tem guerras em todos eles. Todos iniciam uma nova guerra.
O primeiro presidente desde o Jimmy Carter a não iniciar uma guerra, o Trump, é o primeiro mandato do Trump. Tá ok? Todos eles iniciam novas guerras. Quem que assume o Banco Central Americano em 1987? O Greenspan. Né? Umas semanas antes da Segunda-feira Negra lá que tem em outubro. E o Greenspan, ele acaba de substituir o que foi o melhor presidente do Banco Central dos Estados Unidos da história, que é o Paul Volcker, que é o cara que joga as taxas de juros lá para cima, que acaba com o processo de estagflação que os Estados Unidos vivia nos anos 70. Então, tem até um livro muito legal que conta até a história do golpe que ele faz por trás. O livro chama Fed Up, da Danielle DiMartino Booth, que na verdade é um golpe de poder do Greenspan derrubando total o Greenspan lá dentro, o Paul Volcker lá dentro. Mas o que a gente tem? Expansão monetária. É quando começa o tal Greenspan Put. Ele começa aqui, ó. Tá aqui, o Alan Greenspan assumiu. Expansão monetária. Todos eles com aquela mesma retórica que eu falei lá atrás. O mercado é falho, mas nós trabalhamos juntos com o governo. Com o mercado. Nós domamos o mercado. O Bill Clinton é o primeiro presidente democrata a assumir totalmente que ele vai trabalhar junto com o mercado. Então cria toda essa baboseira de as PPPs, né? O Partnership de Público-Privado. As parcerias público-privadas. Né? A gente começa a ter o governo trabalhando junto com o mercado. Né? A gente tem aumento da dívida. Todos esses caras começam a aumentar a dívida de maneira louca. De maneira louca. Daí alguém vai falar assim, não, mas o Clinton, ele conseguiu ter superávit nos anos. Ele teve um superávit contábil. Né? Porque na verdade o que ele fez? Ele jogou todas as despesas para frente. Sim, ele ferrou a vida de todos os caras que vinham para frente dele. Ele expandiu o gasto, expandiu o welfare, expandiu todas as coisas. Ele gera uma aura de responsabilidade fiscal que assim, só quem é poliana quer acreditar nisso. Né? Não vai acreditar. O Baby Bush, né, que com certeza foi uma tragédia como presidente, sim, ele chega aqui e ele imprime, ele levanta mais dívida do que todos os outros presidentes americanos antes deles, junto, tinham levantado. E chega o Barry aqui depois, ele bate o recorde do Baby Bush. Não é que ele levanta um pouco mais, não. Ele faz a mesma coisa. Ele levanta mais dívida do que todos os presidentes americanos anteriores juntos, incluindo o Baby Bush, que tinha feito mais que todos eles. Ok? Dobrou a meta da Dilma. Ele dobrou a meta da Dilma. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a mesma presidência durante os 4 caras juntos. Expansão monetária, expansão de welfare, expansão de gastos militares, expansão de guerras, a mesma retórica. Ok? Até que a gente chega aqui, né? O Barry, quem lembra, aqui, ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel em 2008. Ele ainda nem assumiu. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, antes dele assumir. Ok? Ele assume só em 2009. Ele ainda estava na campanha, ali ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Parece piada, mas é verdade isso. Então, o que mostra que o Prêmio Nobel é uma piada completa, né? Do ponto de vista econômico é uma piada total. E nem deveria se chamar Prêmio Nobel, né? Porque não é. É dado pelo Banco Central da Suécia. Mas, enfim, não é nem pela Fundação Nobel. Mas ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é dado pela Fundação Nobel, sim. E quem lembra qual era o slogan de campanha do Barry? Change. Change. Ele tinha o Yes We Can, mas o Yes We Can Change. Era mudança. 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 E, galera, a gente está lá em 2008. Né? Quando que estoura a crise de 2008? Tudo bem, a crise financeira começa em 2007, mas ela explode no segundo semestre de 2008. Antes da eleição. A eleição é em novembro. Então, pô, país em crise. Estourou a crise de 2008, a maior crise da história. O cara falando mudança. Não, esse cara vai ganhar. E não é só isso que os Estados Unidos está. Os Estados Unidos está nesse momento. O que os Estados Unidos passou? Em 2000, a gente tem o estouro da bolha da internet. Estoura a bolha da internet. Que até então era a maior crise que eles tinham tido desde 29. Né? Com relação à crise do mercado financeiro. Explode aqui. Os Estados Unidos está capengando, está se levantando desse momento.
Baby Bush acabou de assumir ali em 2001. O que acontece em 2001, 11 de setembro de 2001? As torres. O Baby Bush, nos dias seguintes, nos meses seguintes do ataque, ele tem um apoio de 99% da população. Então, assim, o país inteiro se une nessa causa. O que a gente tem? A gente tem guerras e mais guerras. E todas essas guerras se comprovam um fracasso total. Né? É o primeiro grande tapa na cara da imprensa americana, que vende a guerra do Iraque como algo certo. Existem as armas de destruição em massa, que no fundo não existia nada, era só uma treta do pai do Bush, do Baby Bush, que ele tinha desde lá de trás, que ele queria invadir lá atrás. Então, finalmente ele consegue invadir, porque tem a Guerra do Golfo 1, né, que é durante o governo do Bush pai, e daí e o Bush pai tinha sido presidente da CIA, né, anteriormente, então até a guerra Iraque-Irã, ele estava envolvido, enfim, é uma história longa, mas enfim, eles entram, e o povo americano em 2008, ele está exausto de guerra. Os filhos estão morrendo na guerra. E agora, além de tudo, o que você está me entregando? Você está me entregando a maior crise financeira desde 29. Assim, a poupança americana, em termos nominais de dinheiro que existia, ela desaparece em 40% em um par de meses. Então, ok? Pensa qual que é o efeito desse para a população. Você via o teu dinheiro lá, agora eu só tenho 60% do que eu tinha antes. Isso quem tinha? Muita gente perdeu tudo, né, na crise de 2008. Então chega um cara com um discurso, eu vou trazer paz. E eu vou acabar com essa putaria financeira. Desculpa o palavreado. Quem não compra ele? E ele está concorrendo contra o McCain, o John McCain, o cara que nunca viu uma guerra que ele não queria entrar. Então assim, a população americana fala assim, cara, por favor, vem aqui e assume. Assume isso daqui. E ele assume em 2009. E o que ele faz depois? Durante os 3, 4 primeiros anos de governo dele? Cara, ele faz os famosos bailouts. Ele resgata o mercado financeiro inteiro. Ele resgata o mercado financeiro a ponto que o AIG, que a seguradora, que tinha virado uma empresa de especulação financeira, assim, ele resgata o AIG a ponto que os executivos do AIG saem com bônus de 20, 30 milhões de dólares. Os caras tinham acabado de quebrar a empresa. Tá ok? Eles não salvam o Lehman Brothers, mas eles salvam todos os outros. Tá ok? E a Bear Stearns ele também não salva, né? Assim, o Ben Bernanke, nesse momento, o Greenspan já se aposentou, então é o novo presidente do Banco Central. Você achava que o Greenspan era ruim? Então o cara pior ainda. Tanto que o apelido dele vira Helicopter Ben, de tanto dinheiro que ele estava jogando em cima da economia inteira, para a população inteira. Né? E daí, você vai olhar a questão da guerra, né? O cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? O cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O cara destruiu a Líbia, né? Destruiu a Líbia ali e tal. Mas você vai ver ali, no último ano de governo dele, ele jogou só 26 mil bombas no Oriente Médio. Ele jogou mais de 100 mil bombas ao longo do governo dele no Oriente Médio. Ele escalou todas as guerras. Ele entrou em novas guerras. Então, se o Baby Bush é um criminoso de guerra, eu acredito profundamente que seja um criminoso de guerra, alguém que deveria estar preso, sim, o Barack é tão ruim quanto. Tem escândalo dele aqui, publicado pelo New York Times. New York Times, o jornal mais esquerdista que existe, que vocês podem imaginar. É tipo o Pasquim. Tá ok? Assim, tá? Aqui, o New York Times publica. Ele tinha uma lista dele de assassinatos que ele queria fazer. E daí, lógico, a esquerda inteira fica tentando explicar aquilo. Tinham cidadãos americanos. Não um, não dois, não três. Ele utiliza drones para matar cidadãos americanos. Não em território americano, mas overseas. Né? Então, na hora que ele chega ali, ele fala, cara, e agora? Eu tenho eleição. Eu fiz tudo ao contrário do que eu falei que ia fazer. Eu fui o Baby Bush, mas com esteroides aqui agora. Eu piorei tudo. E o cara é o ídolo da esquerda. Né? Impressionante. E daí ele vai lá contra o ex-governador de Massachusetts, o Mitt Romney, que é um rhino total. Né? Um rhino é o que a gente fala, é Republican name only. Sim, o cara é um democrata de verdade. Porque o cara é escória da humanidade. Ele é senador pro Utah hoje em dia. Tá?
Mas é um cara fala mansa. Tipo assim, o típico cara do PSDB. Tá ok? O cara perfeito pra perder é o cara que, assim, Massachusetts. Vocês ouviram falar de Obamacare? Obamacare é o plano idiota do Barack de... Se você não tiver um plano de saúde nos Estados Unidos, você tem que pagar uma multa. E a Suprema Corte Americana, que os conservas aqui no Brasil adoram falar bem hoje em dia da Suprema Corte Americana, assim, aprovou isso. Falou que o governo americano tinha o direito realmente de impelir você a fazer isso. Porque na verdade era uma multa. Né? Era um tipo do imposto. Enfim, eles acharam uma maneira de colocar isso aqui. Sabe quem teve essa ideia anteriormente no nível estadual? O Mitt Romney em Massachusetts. Então, Massachusetts já estava na frente. Né? Então, mas ele chega lá e ele fala assim, cara, ele não estava concorrendo contra o John McCain. No momento que o mundo estava cansado de guerra e chegava o velhinho lá que não conseguia levantar os braços mais, porque ele teve um acidente de avião. Daí, não, vamos fazer mais guerra. Não, tá chegando um cara com um discurso melhor que o dele. Marginalmente melhor. O cara não é o Ron Paul. Tá? E o Ron Paul concorre com ele. Na verdade, nas primárias, o Ron Paul concorre. Quando começa o Ron Paul Revolution, tudo. E logicamente, o RNC, né, o Partido Republicano, sabota o Ron Paul de toda e qualquer maneira durante as primárias. Enfim. Mas daí o Mitt Romney sai e ele fala, cara, minha narrativa não está funcionando mais. Não está funcionando. A população está começando a ficar triste comigo. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer nessa eleição? O que acontece em 2011, no final de 2011, nos Estados Unidos? Um pouco antes de começar a campanha eleitoral. Quem lembra disso daqui? Occupy Wall Street. Foi um movimento altamente de esquerda que ocupou a rua mesmo de Wall Street, as praças que tinham ali em volta. Eles chamavam Occupy Wall Street e eles falavam contra o 1%. Eles falavam, nós somos a população, nós somos o 99%, e o governo federal fica resgatando quem? O 1%, que é o Wall Street. E em paralelo, tem um movimento, entre aspas, libertário, que acontece, que é o Tea Party Movement. E o Tea Party Movement, que tem muitas pessoas ligadas a Ron Paul envolvidas nesse daqui, e muitos caras que estavam lá só para aparecer, também estão levantando a mesma coisa. Esses bailouts são roubalheira. Então, tanto a direita quanto a esquerda, os dois caras estão falando a mesma coisa. E a esquerda é a base do Barack Obama. Ok? Ele muda a retórica dele. A retórica deixa de ser a prosperidade e vira a retórica da divisão social, vira a retórica da justiça social, vira a retórica de vamos... agora é toda a pauta woke que a gente precisa. E nesse momento, o que acontece? O que o Wall Street faz? Cara, tamo juntos. Agora aqui, quem é mais velho aqui? Como que era protesto do PT nos anos 90 durante o governo do Fernando Henrique? Quem era que eles mais odiavam? Banqueiro. Vai ver, protesto da esquerda nos Estados Unidos, anos 80, anos 60. No caso dos Estados Unidos, anos 60, fora a guerra do Vietnã, qual era a outra coisa que eles mais odiavam? Banqueiro. Hoje em dia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, alguém do PT odeia banqueiro? Alguém odeia banqueiro? Não. É o produtor rural. O banqueiro não, o banqueiro é um amigo deles. Eles que colocaram toda essa pauta que a esquerda ingenuamente comprou, toda essa pauta divisiva, porque pelo menos não é nem a luta de classes. Agora é a luta de nós contra nós mesmos. Tem as meninas aqui, nós somos inimigos das meninas aqui, que as mulheres são. Né? O branco é inimigo do preto. São todos inimigos, por definição, fomentados aqui pelo governo. É isso. Esse é o momento que a gente tem a explosão da política ESG. E como que ele convence os bancos a fazer isso? Olha aqui. Expansão monetária, o balanço do Fed, aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês lá atrás. Todos os momentos, se a gente for pegar esse gráfico mais para trás ainda, todos os momentos de explosão do balanço do Fed são quando? São quando a gente tem essas áreas cinzas. Sabe o que quer dizer as áreas cinzas? Crise. Qual é o único momento que a gente tem uma explosão sem crise? Aqui. É quando a gente tem quantitative easing acontecendo.
É quando tem esse quantitative easing totalmente focado na pauta ESG. É quando os bancos abraçam 100% a ideologia woke. É nesse momento que acontece. Ok? Então, se tem um amigo conserva, virar e falar assim, não, é algo que acontece de baixo para cima, foi a dominância cultural dele. Ou vi aquele cara que fala, não, é só a mídia social. Não é, olha quem eram os primeiros caras que estavam propagando isso. Olha quem eram as primeiras pessoas que estavam propagando toda a wokenização do mundo corporativo. Ele veio de quem? Ele veio do governo, ele veio das compras governamentais, ele veio do Federal Reserve, ele veio do FMI e ele veio com um presente gigante para o mercado financeiro. Tá ok? Vamos lá. A última parte então aqui, pessoal. Opa. Vamos lá. Eu vou dar uma viajada aqui para explicar, mas a gente vai dar um detour. Esse cara aqui é o Bertrand de Juvenel. Ele é um filósofo, um economista político do século passado. Francês, um dos poucos franceses bons que tem aí. Tá ok? E ele tem ele tem um livro dele muito famoso que chama On Power. Mas isso daqui que eu tirei de um artigo dele que chama Por que os intelectuais odeiam o capitalismo? Eu não sei se existe esse artigo em português ou não, mas e ele fala, os intelectuais odeiam o capitalismo por 3 motivos. E esses 3 motivos são bem parecidos com os motivos que o Mises coloca naquele livrinho dele, aquele folhetinho, A Mentalidade Anticapitalista. Tá ok? Eu acho que o artigo do Juvenel é bem menorzinho, mais sistematizado. Eu adoro ler Mises, acho que fora Mário Vargas Llosa, acho que é o cara que eu mais li na minha vida. Mas, cara, esse artigo do Juvenel vale muito a pena ler. É melhor do que esse do Mises. Mas ele fala, são 3 motivos que os intelectuais odeiam o capitalismo. O primeiro é o desconhecimento do processo de mercado. Eles não têm a menor ideia como funciona o mercado. Eles não têm a menor ideia como funciona a produção. Eles não têm a menor ideia como funcionam as trocas. Eles não têm. Eles têm um desconhecimento total do processo social. Tá ok? O segundo ponto que não está aqui, ele fala, eles têm inveja, os intelectuais. Eles têm inveja, porque ele fala assim, como que o pipoqueiro que estava aqui, como que o dono da pizzaria tem uma vida financeira melhor que a minha? Eu tenho 3 doutorados, eu fui para Stanford, eu fui para Harvard. Como que eu não consigo produzir nada e esse cara produz? Não, é porque existem as falhas de mercado. Eu tenho inveja desse cara. Como que o pizzaiolo ganha mais que eu? Né? Ele tem essa inveja. Pode ver, acontece com frequência isso. Né? E o outro é a arrogância, a soberba. Esse cara fala, cara, se eu conseguir aqui, dentro do meu campo de atuação, pensa Einstein, pensa o Noam Chomsky, gênios nas suas áreas, gênios. Sim. Todos esquerdistas de carteirinha que acham que nós podemos regular o mercado. Porque ele fala assim, olha, eu aprendi, eu sei física complexa, ninguém sabe mais física que eu. O Noam Chomsky, eu sou o principal linguista dos últimos 50, 70 anos. Como que você vai falar para mim que eu não consigo dirigir uma economia? Eu tenho essa arrogância, eu consigo fazer isso. Que volta ao desconhecimento total do processo social. É infinitamente mais complexo do que a física. Né? Tem eu escutei o Horta de Soto uma vez falando numa aula, o Horta de Soto falava assim, imagina, você tá lá, você tá você tá olhando no microscópio e você vê lá todos aqueles átomos se batendo um contra o outro. Isso é a física, né? Você tá tentando predizer o caminho que eles estão indo, você tá achando que é meio randômico aí. Agora imagina que todos eles têm vontade própria. Somos nós, humanos. É impossível você predizer o que vai acontecer em muitos sentidos. Então, um desconhecimento total disso daqui. E eu falei assim, cara, o Bertrand de Juvenel não está errado. A gente consegue. Eu acho que ele está totalmente certo no caso dos intelectuais. Né? Mas eu acho que a gente consegue adaptar esses pontos dele para o mercado financeiro. O primeiro é um desconhecimento total. A gente falou, os caras trabalham no mercado financeiro com dinheiro. Os caras não conseguem te falar o que é dinheiro.
É igual quando você encontra um advogado que estudou a vida inteira no direito positivo e o cara não consegue te explicar o que é um contrato do ponto de vista conceitual. Não, ele consegue te dar um modelo de um contrato. Ele não sabe a matéria dele, cara. Você está gerindo dinheiro, você não sabe o que é dinheiro. Você tem um desconhecimento gigantesco. Você tem uma arrogância, nesse caso, não por você ter escrito os tratados, por você ter feito nada. Essa arrogância vem, eu ganho dinheiro pra caramba, eu sei o que é melhor. Você ganhou dinheiro porque você é o principal beneficiário. Você está no mercado pujante, você está surfando uma onda por sorte. Não estou falando que a gente não pode fazer uma escolha racional, falar assim, pô, o mercado financeiro é o primeiro recebedor do dinheiro criado do nada. Beleza, eu vou trabalhar lá porque realmente esse mercado vai prosperar mais do que todos os outros mercados. Beleza, fizemos algo racional. Mas muita gente não sabe por que ele prospera mais que os outros. Ele acha que é por causa da capacidade intelectual dele. Então ele pode fazer isso. E o outro ponto é essa vontade do status quo. Assim, eu quero manter o status quo. Cara, Bitcoin, moeda livre, a gente dolarizar o país. Não, a gente vai mudar tudo, eu não quero. Cara, isso daqui funciona pra mim do jeito que tá. Esse mar de regulamentações, ele funciona pra mim. E, by the way, eu quero mais regulamentação. Porque mais regulamentação vai ficar mais difícil para todos os outros novos entrantes. Eu já estou aqui, eu estou estabelecido, eu sei como fazer isso. Então, esse é o ponto que os caras... Por que eles têm essa mentalidade esquerdista, assim, talvez uma análise, talvez um pouco psicológica dele. E o outro ponto que eu trago, essa arrogância, esse desconhecimento, é o que a gente chama aqui, assim, do laptop class contra o meio produtivo direto. Esse daqui é o Mike Rowe. Mike Rowe, quem nunca assistiu os episódios do Dirty Jobs, tem que assistir algum dia. Ele vai lá e ele mostra assim, vocês acham que a gente está aqui tranquilo, né? Ar-condicionado, eu estou reclamando do calor, eu nem coloquei meu teto, está muito quente para mim já. Né? Então, qualquer mudança que a gente tem na temperatura, a gente já reclama. Mas ele vai lá e ele vai falar, olha o trabalho desse cara. O cara está em Minneapolis, menos 30 abaixo de zero. Caiu a luz, tá todo mundo em casa xingando, caiu a luz, porra. Tem um cara que tá lá no menos 30, subindo no cabo de alta tensão, consertando aquilo, fazendo a solda às 3h30 da manhã. Então ele vai atrás, ele vai mostrar todos esses trabalhos que acontecem. Ou seja, muita parte do mercado financeiro não está mais focada em estar financiando a produção, mas simplesmente em financiar o financeiro do financeiro do financeiro do financeiro. Né? Então, ele não tem a menor noção como que funciona o processo produtivo. Ele tem zero essa noção. E a gente vê isso muito bem quando a gente olha mapas de votação. Sim, até o Trump foi bem melhor esse ano do que ele foi na Califórnia, né? Aqui é o mapa da Califórnia, do que ele foi em 2020, do que ele tinha ido em 2016. Mas assim, ele tomou uma surra na Califórnia. Então, ele tomou uma surra. Tanto que ele nem perde tempo de fazer campanha lá. Mas a gente vai olhar. Aonde estão os grandes centros urbanos na Califórnia? Todo na costa, né? A gente tem aqui Bay Area, a gente tem aqui LA e a gente tem aqui San Diego. E tudo bem, a gente tem Sacramento aqui pra dentro. Né? Que tá o governo, o estado da Califórnia tá lá. Aonde que se produz coisas na Califórnia do ponto de vista produtivo? É um estado que mais produz do ponto de vista da agricultura nos Estados Unidos. Tá tudo aqui pra dentro. As fábricas na Califórnia estão pra onde? Estão aqui pra dentro. O que a gente tem aqui? A gente tem mercado financeiro, a gente tem... Não tô falando que não tem coisas que sejam úteis. Aqui a gente tem Hollywood, que tá falindo, né? Faliu já tudo, acabou. Faliu, queimou, enfim. Toda aquela desgraça lá que aconteceu em LA, tudo. Mas olha, mesmo no estado mais socialista dos Estados Unidos, a galera que produz, que é a galera que tá fora dos grandes centros urbanos, não vota democrata. Não vota PT. Não vota PSDB. Ok? Mesmo aqui. Então sempre me perguntam, como eu vivo entre 3 países, entre Brasil, Estados Unidos, Espanha, você sempre me perguntam, não, qual lugar que é melhor? Qual lugar que é melhor? Qual lugar que é mais capitalista? Em geral você vai falar, não, Estados Unidos é mais capitalista. Né? Não, cara. Os lugares mais socialistas hoje em dia são os grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos é onde são os recebedores do welfare, é onde são os beneficiários, onde estão os empregos públicos, é onde está o mercado financeiro. Até Massachusetts mesmo, você vai para o interior de Massachusetts,
A galera tá produzindo, eles entendem que mais imposto vai quebrar eles entendem que não faz o menor sentido falar que um menino pode ser uma menina. Os caras estão na realidade, os caras estão no dia a dia. E isso é a mesma coisa no Ocidente inteiro. Vai qualquer país do Ocidente, vai pra Espanha. Você fala assim, não, Catalunha é socialista, pacas. Barcelona. Vai pro interior da Catalunha. Os caras estão produzindo, tem fábrica, tem pecuária, tem agricultura, tem tudo. Os caras falam, não, você tá de brincadeira. Que história que é essa que homem pode ser mulher? Ou que história que é essa que eu tenho que pagar 70% de imposto? Os caras dão risada. E é a mesma coisa. Então essa dissociação, por definição, os mercados financeiros estão nos centros urbanos. Por definição, as pessoas que trabalham lá são pessoas dos centros urbanos. O centro da cidade de São Paulo vota mais PT, a Faria Lima votou PT. Então tem essa dissociação também que a gente vê. E no fundo, não é culpa... Assim, é culpa deles, mas também a gente pensar assim, essa aqui é a economista preferida do PT, né? A Mazzucato, que até eu gravei um episódio esses dias, acho que o Samuel soltou já aí no podcast do Mises. Sim, do primário ao MBA, você aprende todas essas doutrinas esquerdistas que a gente está falando. Você vai aprender keynesianismo, você vai aprender falha de mercado, você não vai entender o que é lucro, você não vai entender o que é dinheiro, você vai entender a importância do governo. No MBA, você foi para uma escola de negócios, é isso que você aprende. A importância do CAD, a importância da regulamentação estatal, a importância de você não gerir a empresa buscando lucro, mas gerir a empresa buscando regras ESG. Estamos falindo, mas contratamos mais mulheres esse ano. Top. Entendeu? Então, na sala de aula, nos livros, nos filmes, na mídia, é tudo isso que você escuta o tempo inteiro. Né? E, como o Mises falou, né, há ideias e somente ideias elas podem iluminar a escuridão. Então, a importância da educação, e eu trago aqui a importância de tudo que a gente faz no trabalho do Mises. O nosso objetivo é ensinar as pessoas no sentido de entregar as ideias da liberdade para vocês. Seja via a nossa pós-graduação, que o Adriano está falando, seja via encontros como esse que a gente tem aqui, seja via imersões que a gente tem de estudo da escola austríaca, de investimentos, de bate-papos políticos, seja o trabalho que o Samuel faz na nossa mídia social o tempo inteiro, que a gente tenta mesclar um pouco de piada com um pouco com bastante informação, seja o nosso site. O nosso site é o maior repositório que vocês podem encontrar. Qualquer tema que vocês quiserem buscar lá, vocês encontram. Então, se do ponto de vista da ação executiva que a gente tem que buscar, a gente tem que falar todo mundo cortar os gastos para a gente conseguir se livrar desse agigantamento do governo e a gente conseguir se livrar dessa esquerdização total e quem sabe um dia ter uma política monetária, se não a que nós gostaríamos, que fosse um dinheiro totalmente livre, mas não um banco central totalmente insano, né? O que a gente pode fazer no âmbito pessoal, todos nós, é estudar e propagar essas ideias para os nossos amigos. Pessoal, obrigado. Eu abro aí para questões para vocês.